Olá, aluno do 8º ano, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os conflitos políticos e religiosos na Inglaterra do século XVI. Então, um dos conflitos que vamos começar, que vai influenciar todos os outros posteriores conflitos, principalmente religiosos, vai ser envolvendo esse casalzinho aqui. A gente vai ter o Henrique VIII, que era casado com a Catarina de Aragão, e o Henrique VIII ele vai se desejar separar-se da rainha para casar com Ana Bolena, que era uma dama da corte, Então ele vai começar a querer se separar da Catarina de Aragão. Um dos motivos alegado por ele vai ser que ele queria um filho homem, um herdeiro, e simplesmente ele não conseguia enquanto ele estava com a Catarina de Aragão. Então, era muito comum que se culpasse a mulher, nesses casos, dela não conseguir dar um herdeiro homem, certo? Com isso, ele vai fazer o quê? A gente vai pedir a anulação do casamento dele para o Papa, Só que aí o Papa Clemente ele vai reagir e vai excomungar o Henrique VIII, porque o Henrique VIII ele vai bater o pé que ele vai se separar, E o Papa, então, ele vai excomungar, porque isso vai contra os preceitos, principalmente na época, era totalmente impensável a igreja dar uma carta ali de divórcio, um matrimônio da igreja, um sacramento da igreja, que não poderia ser rompido, certo? Que é o casamento. E aí o que ele vai fazer, gente? O Henrique VIII ele vai lá e rompe com o Papa, certo? E ele vai criar a igreja na Inglaterra. Então, ele, para se separar, ele fala, então, já que a igreja não deixa, eu vou fazer a minha própria igreja aqui no meu país, porque eu sou rei. E ele vai lá e faz a própria igreja, a igreja da Inglaterra, para poder se casar, para poder se divorciar, e casar-se com a Ana Bolena, certo? Então ele vai lá e após isso ele cria então a igreja anglicana e ele vai casar-se, ele casa então com Ana Bolena, mas com ela ele também não vai ter herdeiros, um homem herdeiro. Ele vai ter uma herdeira, a rainha, posteriormente a rainha Elizabeth, certo? E aqui a gente tem a imagem da Ana Bolena, E a igreja anglicana, gente, como que vai funcionar? Ela vai confiscar, o Henrique VIII ele vai confiscar todas as terras e mosteiros da igreja católica. Muitos também vão passar para a igreja anglicana, mas o rei também ele vai se utilizar desse confisco para fortalecer o seu poder, e ele vai acumular o poder político e religioso também, porque ele vai fortalecendo, ele vai doar para muitos príncipes, para muitos parlamentares, esse dinheiro que ele confiscou da igreja. A partir daí, ele vai ter novos casamentos, porque ele não conseguiu herdeiro com Ana Bolena, aí ele casa-se novamente e ele vai ter o Eduardo com a Joana, certo? Que vai assumir o trono, mas o Eduardo ele vai ficar pouco tempo. Esse carinha aqui, ele vai ficar pouco tempo, porque o Eduardo vai morrer e vai surgir uma crise política. Então a gente vai ter a filha de Catarina assumindo o trono, que vai tentar restabelecer o catolicismo, que vai indignar muito os ingleses. Então aqui a gente tem a Maria, conhecida como Blood Mary, E tudo isso vai gerar um grande conflito político até a rainha Elizabeth. Com a rainha Elizabeth, ela vai consolidar novamente o absolutismo inglês e o anglicanismo. E ela também vai ser responsável, por fundar as colônias inglesas na América do Norte e também vai adotar uma política mercantilista associando-se aos corsários. Beleza, galera? Neste vídeo nós falamos um pouquinho sobre os conflitos políticos e religiosos do século XVI na Inglaterra. Espero que tenham gostado e até uma próxima.